A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria imensa estarmos juntos para comentarmos mais uma vez uma revista intitulada de O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus. Quero agradecer ao pastor Gideon Júnior, ao pastor Arnaud, ao pastor Fernando pela confiança, agradecer também ao pastor Eber pela brilhante diagramação e também edição dessa revista, ficou muito linda, e ele ainda nos brindou, né, com uma revista que a gente pode passar página a página como se fosse um livro impresso, embora seja digital. Parabéns, pastor Eber, ficou excelente a revista. Na semana passada, nós já estudamos no estudo de número 1, a razão pela qual Jesus falava por parábolas, junto com o pastor Gedeon. E hoje nós vamos estudar o nosso segundo estudo, que é a parábola do semeador. E aqui, na verdade, aplicada diz que nossa resposta à palavra de Deus é como o solo fértil para uma boa semente. O textuário diz: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, né? Porque não sabe qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas, né? É, os objetivos da lição é o entendimento que nós gostaríamos de alcançar ao término desta aula, né? E que é destacar a importância da parábola do semeador, discorrer sobre o que representam os vários tipos de terrenos semeados, mostrar que Cristo nos comissionou a pregar o Evangelho, mesmo em meio a tantas dificuldades aparentes. No texto de referência que nós temos aqui é Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Comentário e introdução nos mostra que Jesus conta a parábola do semeador, e é uma palavra que é contada com interpretação alegórica, mas quem deu essa interpretação foi o próprio Cristo, e ele disse que o semeador saiu a semear e que as sementes caíram em 4 tipos de terrenos, e que esses terrenos, por assimilação, representam o coração das pessoas e a atitude que cada uma delas tem diante da palavra de Deus, que a palavra de Deus representada pela semente, Cristo é o semeador e, por extensão, todos aqueles que evangelizam. Aqui, no estudo de 1.1, né, os destaques da parábola vai nos mostrar que, tendo Jesus uma grande discussão com os escribas e fariseus e sendo rejeitados por ele, Jesus parte então para a multidão. E a Bíblia diz que, tendo ele saído de casa naquele dia, à tarde, uma grande multidão se reuniu aos pés dele no mar da Galileia, e ele então sai da praia, entra num barco e passa a ensiná-las por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e havendo pouca terra e não tendo raiz, vindo o sol, ela queimou-se e secou-se, porque não tinha umidade. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Mas houve uma parte também que caiu finalmente em terra boa, e esta cresceu e produziu a 100, 60 e 30 por um. E ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Jesus chega em casa, os discípulos perguntam por que o Senhor fala para eles por parábolas e a nós o Senhor explica tudo em particular. E ele disse: porque àqueles não lhes é dado, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não percebam e não se convertam com seus corações e sejam curados para serem salvos. E nele se cumpre a profecia de Isaías, porque o coração deste povo está endurecido. Mas ele diz: bem-aventurados são os vossos ouvidos que ouvem, os vossos olhos que veem, porque muitos profetas e justos desejaram ouvir
o que vocês estão ouvindo e ver o que vocês estão vendo e não puderam, né? Então, Jesus está mostrando aqui que a parábola do semeador é a primeira parábola que ele conta e que serve também como modelo para as demais parábolas. Lá em Marcos capítulo 4, versículo de número 13, quando os discípulos pedem a interpretação, Jesus disse: vocês não entenderam esta parábola, como então vocês entenderão todas as demais? E nós sabemos, aqui pelos estudos, que Jesus contou 3 parábolas com interpretação. Foi a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo e a parábola da rede. Nessas 3, Jesus faz uma interpretação, e essa interpretação é uma interpretação alegorizada, em que cada elemento da palavra significa alguma coisa que Jesus gostaria de transmitir, mas como nós dissemos na semana passada, o mais importante é entender todo o contexto da parábola e o seu desfecho do que procurar mistérios nas suas entrelinhas. E sempre quando Jesus finalizava as suas parábolas, ele perguntava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Porque Jesus ele falava não apenas aos ouvidos físicos, mas aos ouvidos espirituais, né? Tem pessoas que ouvem, mas não prestam a atenção necessária para que aquela palavra encontre guarida no seu coração e, pelo Espírito Santo, revele os mistérios daquela mensagem, a pessoa capte o seu sentido, se converta e seja salva pelo Senhor, né? Mas é necessário que nós tenhamos a compreensão de que, quando Jesus fala, as suas palavras não são palavras para serem ininteligíveis ou obscuras, mas palavras que vêm para transformar a vida e o coração de cada um, e as suas palavras sempre eram revestidas de profundidade espiritual e exigiam muito mais do que curiosidade intelectual. Elas pediam disposição do coração das pessoas para que elas pudessem ouvir e entender a mensagem. Tópico 1.2, Jesus demonstra a falta de perseverança das pessoas. Essa parábola do semeador é uma espécie de espelho para 4 classes de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Tem pessoas que são receptivas, duras, fechadas a palavras. Outras pessoas são rasas, são superficiais. Outras pessoas são interessadas demais nas coisas seculares, mas há pessoas que têm o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, né? E Joaquim Jeremias diz: as parábolas de Jesus não são apenas simples ilustrações, mas são espelhos da alma humana que revela a resposta de cada um diante da mensagem do reino. O semeador, portanto, lança a mesma semente para todas as pessoas, mas somente aquelas que possuem o coração arado pela fé e pela obediência é que produz os frutos dignos do evangelho. Então, o espelho ele serve para refletir aquilo que está diante dele. E o apóstolo Tiago nos diz que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural num espelho, mas depois que vira as costas, logo se esquece de quem era. Por isso ele diz que nós temos que ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E a parábola do semeador serve para que nós possamos identificar que tipo de ouvinte somos nós e como é a resposta do nosso coração à palavra de Deus. Aqui no tópico 1.3 diz os grandes obstáculos à mensagem. Nessa parábola, Jesus descreve 4 tipos de solo, revelando a resposta do homem, revelando que a resposta do homem à palavra de Deus depende da condição espiritual de seu coração. Como disse, tem pessoas que não têm impedimentos na sua vida, pessoas que não são presas ao mundanismo, à religiosidade, aos diversos vícios, são pessoas mais suscetíveis de receber a palavra de Deus, de crerem com alegria e de alcançarem a salvação. E a semente representa a palavra viva e eficaz que, embora encontre sempre resistência em muitos corações, ela também sempre frutifica onde há fé e há arrependimento sincero. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 8 em diante, nos diz que
pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, mesmo diante das adversidades, o evangelho não perde o seu valor, porque Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E este evangelho aqui na parábola é representado pela semente. E lá em Isaías 55, versículo de número 10 e 11, Deus diz que assim como a nuvem, como a chuva e a neve descem do céu e regam a terra e para lá não torna, mas a faz brotar e frutificar, produzindo semente para o semeador e pão para quem come, assim também a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas cumprirá o propósito para o qual eu a designei. E por que a palavra faz efeito no coração das pessoas? Porque a palavra de Deus, conforme Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, e é mais cortante, penetrante do que qualquer outra espada de dois gumes, e ela penetra até ao ponto de causar divisão entre a alma e espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, em sua graça, continua preparando os solos dos corações por meio do Espírito Santo, e através da sua gloriosa palavra, ele tem tornado a terra árida do nosso coração em terra fértil e propícia ao entendimento daquilo que o Espírito de Deus quer nos revelar. Mas Klein Snodgrass, ele diz que o foco da parábola não está nos obstáculos, mas na certeza de que a colheita virá. Aqui nós temos, então, os diferentes tipos de solos. E no 2.1 diz que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E Jesus diz que o semeador saiu a semear. E o primeiro terreno semeado foi à beira do caminho. E aquele solo foi endurecido pelos passantes e assim não havia o tratamento adequado e por isso a semente não penetrou no terreno para estar protegida e os pássaros se aproveitaram da sua fragilidade e a comeram. E aqui Jesus sempre fala que as sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não a entendem, e que os pássaros representam os espíritos malignos, o próprio Satanás, que vem e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. E nós devemos proteger a palavra de Deus em nosso coração, porque a Bíblia diz que nós não temos de lutar contra carne ou sangue, mas contra todo o principado, contra toda potestade, contra os espíritos dominadores que habitam nas regiões celestiais da maldade, né? Então o diabo sempre terá o interesse de arrancar a mensagem que foi semeada no coração daquela pessoa que ouve a palavra de Deus, não a entendem e fecha o seu coração para o entendimento, né? E estes são os tipos de ouvintes que são indiferentes da palavra de Deus, por isso a mensagem não penetra em seus corações e pela ação maligna eles se esquecem do que ouviram e não se rendem à graça de Deus. Lá no Evangelho de Lucas diz que a semente foi pisada. E pisada aqui significa desprezo à palavra de Deus, né? Mas somente aqueles que recebem a orientação do Espírito Santo é que podem quebrar essa dureza de coração, dureza de terreno e fazer nascer fé onde apenas havia resistência e indiferença à palavra de Deus. Outra parte da semente caiu em solo rochoso, né? E logo ela nasceu porque não tinha terra profunda, mas vindo o sol queimou-se e porque não tinha raiz, logo pereceu. E o solo raso representa pessoas superficiais na fé. Essas pessoas, quando recebem a palavra de Deus, elas recebem com alegria e elas crescem muito rapidamente, né? São pessoas que estão sempre ali animadas no começo, recebem a palavra de Deus com muita receptividade, cantam os louvores, louvam a Deus, fazem todo um espetáculo de fé, um malabarismo, né, espiritual, mas quando saem da igreja permanecem tão rasas, medíocres e superficiais como antes. Algumas pessoas se emocionam com a palavra de Deus, gostam do ambiente da igreja, dos louvores e das pregações,
mas são pessoas que não querem romper com o mundo. Essas pessoas não criam raízes em si mesmas, como diz Jesus, por quê? Porque elas estão vivendo na superficialidade. E elas estão vivendo na superficialidade não porque não tem terra no coração, apta para receber a mensagem e fazê-la brotar, mas porque existem pedras escondidas no seu coração. E essas pedras escondidas representam pecados ocultos, representam desculpas, preconceitos à vida cristã, vergonha de servir a Cristo. E muitas dessas pessoas também, às vezes, carregam traumas pelos escândalos que vêm no meio evangélico, ou algumas pessoas estão com alguns apegos, né, de coisas seculares que elas não gostariam de abrir mão, né? E o sol aqui representa as dificuldades da caminhada cristã, né? Jesus diz que uma parte das sementes caiu em solo rochoso e porque não tinha terra profunda, logo secou-se porque não havia umidade. Essa pessoa não lançou raízes, não criou raízes em si mesma, né? E por isso vindo o sol, e o sol representa as dificuldades da caminhada cristã. Jesus disse que logo que surgem as angústias e as primeiras perseguições por causa da palavra, essas pessoas se desviam. São também chamadas de crentes fogo de palha, que são aquelas pessoas que vêm para a igreja ali e sinceramente, elas até chegam a nos surpreender pela a boa vontade, né, pela iniciativa, pela empolgação, mas aí logo a gente imagina que aquela pessoa vai crescer, vai frutificar e prosperar. De repente, quando você menos observa, aquela pessoa já está vários dias desaparecida da igreja, né? E uma parte da semente também caiu entre os espinhos, né? E os espinhos cresceram juntamente com aquela semente e a sufocaram. Os espinhos geralmente representam terra amaldiçoada. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16 e 17, Deus diz para Adão: maldita é a terra por sua causa. Por sua causa, agora a terra há de produzir espinhos e abrolhos. Então, os espinhos sempre são considerados ervas daninhas, porque quando eles crescem junto com a planta, eles eles sugam a energia, sugam os nutrientes da planta e não permitem que a planta cresça. E Jesus, interpretando essa parábola, ele diz que os espinhos são os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, Paulo diz: rogo-vos, portanto, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, né, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 João capítulo 2, versículo de número 15, o Senhor diz que nós não devemos amar o mundo nem o que há no mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundanismo hoje, que é as pessoas que se preocupam com farras, se preocupam com dissoluções, com bebedeiras, com prostituição, né? Pessoas que vivem na jogatina, são os cuidados deste mundo. E também outro obstáculo é a sedução da riqueza, né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10, nos diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e que muitas pessoas nessas cobiças, elas desviam-se da fé e traspassam-se a si mesmo com muitas dores, né? A sedução das riquezas, né? O desejo de enriquecer, de ficar próspero, de usar a religião como meio de prosperidade, faz com que muitas pessoas percam o foco e acabam se distanciando do evangelho para cuidar dos seus afazeres, né? Muitos irmãos, muitos crentes que aceitam Jesus no início de sua caminhada cristã, eles, infelizmente, estão muito preocupados em enriquecer, em adquirir prosperidade e às vezes trabalham muito, correm muito atrás dos afazeres e às vezes até por ganância, porque tem o suficiente para viver, mas em busca de sempre adquirir mais, essas pessoas deixam de ir para a casa de Deus. E o calcanhar de Aquiles de todo ser humano, inclusive também dos crentes, é de fato a busca desenfreada pelos prazeres da vida.
diversão, alegria, sucesso, fama, né? São essas coisas terrenas, né? Que nos afastam de Deus. E espinhos também simbolizam corações que estão divididos, pessoas que estão cocheando entre dois pensamentos, pessoas que estão em cima do muro, que estão sob a linha divisória do meio de campo. Não ficam na igreja e nem ficam no mundo. São pessoas que vão e pessoas que voltam e que não têm firmeza na vida espiritual. Na prática, é o efeito da cultura da pressa, da busca desenfreada pelos status, pelo consumismo exacerbado, coisas essas que distraem as almas das pessoas, afastam-nas da fé e faz com que elas sejam traspassadas com muitos problemas e dores em suas vidas. Mas Jesus fala que, enfim, o semeador lançou a sua semente e, embora nos 3 tipos de terrenos em que a semente foi semeada, elas não prosperaram, mas houve uma terra boa. E essa terra boa, ela não tinha os mesmos obstáculos dos outros terrenos, né? Ela não estava dura, pisada pelos transeuntes, ela não tinha pedras, ela não tinha espinhos. Era uma terra adubada, era uma terra fertilizada, era uma terra fofa, umidificada, que onde caiu a semente logo brotou, ela cresceu e produziu frutos e frutos em abundância. Essas pessoas não apenas creem, mas frutificam com atitudes, têm caráter transformado e compromisso sincero com o reino de Deus. Como reflexão, Deus quer não apenas que nós sejamos plantas vivas, mas plantas frutíferas. Nós não podemos ser como aquela árvore que ocupa o solo inutilmente e o dono da terra manda cortar, né? Mas o agricultor aqui, que é Jesus, ele sempre diz: tenha paciência, porque eu colocarei adubo, eu regarei, eu apodarei, e se no 3º ano ela não der fruto, eu mesmo me encarrego de cortar. Tópico 3 fala dos semeadores, a semeadura e das dificuldades da semeadura. Quem deve espalhar as sementes? Nesta parábola em estudo, a parábola do semeador, Jesus Cristo é o semeador e todos nós, por extensão, somos os semeadores ou os agricultores responsáveis por cuidar do campo. O campo, em muitas interpretações da parábola de Deus que envolvem semente, sempre representa o mundo. E Mateus 28:19, Jesus diz que nós temos que ir por todo o mundo, pregando o evangelho do reino a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado, e ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o pregador, ele tem que ser diligente como o semeador desta parábola. O semeador desta parábola, ele geralmente semeava as sementes em arco, estendendo as mãos bem esticadas para a frente, com as mãos cheias de sementes, e ele lançava sempre à sua frente para que todas as leiras do campo pudessem, então, ter o contato com as sementes. E mesmo sabendo que era um terreno que era preparado, mas não com a mesma técnica que se tinha, o que se tem hoje, ele procurava lançar o máximo de semente, porque ele não sabia qual semente prosperaria. E o Salomão disse em Eclesiastes, no capítulo 6, Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 6, diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires dela a sua mão, porque não sabe qual delas prosperará, ou se ambas igualmente serão boas. E nós temos que ser zelosos e destemidos, determinados durante o evangelismo e não desanimar diante dos muitos obstáculos que aparecem. Naquela mensagem do Salmo 126, versículo 6, que diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Na terra de Israel era muito difícil o plantio, né, sobretudo em tempo de seca. E quando o pai de família fazia a colheita, ele guardava todo o alimento armazenado dentro de casa e ele ia comendo aquela comida com seus filhos até quando chegava o último punhado de semente
e ele tinha que escolher se ele comeria aquele último punhado de semente ou se ele iria para o campo para semear. Se ele comesse, ele poderia satisfazer as suas necessidades por um breve momento, mas se ele se privasse dos prazeres e fosse ao campo para semear, ele poderia ter resultados maravilhosos. Então ele sai chorando e levando a preciosa semente, mas depois que ele planta e colhe, ele volta com alegria, trazendo consigo seus molhos. Representa a perseverança que nós devemos que ter e a atitude correta em fazer a escolha certa de evangelizar, não importando a dificuldade aparente, e que no final Deus vai dar grandes bênçãos. E nessa jornada de semeadura, um lança a semente, o outro rega aquilo que foi semeado, mas o mais importante de tudo isso é entendermos que quem dá o crescimento é Deus. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento a Deus é Deus. E o resultado desse trabalho dependerá da resposta do ouvinte, mas também dependerá do agir do Espírito Santo em seu coração. Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7, o Senhor diz: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Lá em Atos capítulo 16, versículo 4, os apóstolos estavam pregando numa cidade, e uma mulher daquela cidade, por nome de Lídia, o Senhor abriu o coração dela para que cresce no Evangelho, e ela foi salva, e também todos os da sua casa com ela foram batizados. Então, quem abriu o coração dela para crer na mensagem do Evangelho foi o próprio Deus, e é Deus quem abre o coração das pessoas. E onde e como espalhar as sementes? Tópico 3.2. Como visto nos detalhes desta parábola, irmãos, desta parábola, o ambiente onde a semente é lançada é um local totalmente imprevisível, né? Por isso, o sucesso da semeadura está na qualidade da semente, na diligência do semeador e, sobretudo, no preparo do terreno em que ela é semeada. Aqui fala, então, de nós persistirmos quando nós estivermos trabalhando com uma pessoa, nós insistirmos no discipulado. Embora o semeador desta mensagem, desta parábola, não teve tempo de preparar o solo de maneira adequada e nem teve os insumos necessários para preparar de um modo mais adequado, porque o arado naquela época era feito com uma junta de bois presa por um trado, e eles saíam puxando aquele arado e havia a possibilidade de ficar pedras, espinhos, né, tocos de pau, e ainda endurecer as trilhas por onde as pessoas pisavam ali, que era o caminho por onde as pessoas passavam. Mas nós temos que aproveitar a oportunidade e arar a terra do coração das pessoas com o discipulado, trabalhando com elas, tendo paciência, né, cultivando aquela semente no coração até que a pessoa esteja firme na fé. Nós devemos atentar para o estado em que as pessoas recebem a palavra de Deus. Assim como o solo representa as 4 classes de pessoas, e nós temos que entender que essas pessoas podem ter o coração duro, que não entende a palavra, que pode ter um coração superficial, que entende a palavra, mas não penetra com a profundidade, não cria raízes em si mesmo. Pessoas que representadas pelo ambiente em que tem espinhos, são pessoas que têm um coração dividido, pessoas que amam a Deus, mas também amam ao mundo, mas tem pessoas também que têm o coração receptivo, e são essas pessoas que o Espírito Santo mais trabalha, porque não tem vício nem impedimento algum ao sucesso e ao crescimento da palavra. E o que determina a colheita é como o evangelho é ministrado a essas pessoas. Nós não temos que ter a preocupação de, durante as nossas pregações, falar sobre autoajuda, falar sobre psicologia, falar sobre direitos humanos, explicar, contar histórias humanas, porque o que mais importa para a vida das pessoas é a genuína e verdadeira palavra de Deus. E nós temos que ter o cuidado de que, ao semear, nós, ao invés de semearmos a palavra de Deus, se nós semearmos as nossas próprias ideias, nós estaremos semeando palha ao invés do trigo. E o que o Senhor
pergunta a Jeremias o que tem a ver a palha com o trigo. Aquele que tem a minha palavra, que fale da minha palavra. E é isso que nós temos que fazer, falar da palavra de Deus. O Timóteo, no capítulo 4, Paulo está falando da preocupação de pregar a palavra de Deus dentro do tempo e fora do tempo, porque haverá um tempo em que muitas pessoas seduzidas pela doutrina de demônios, elas se afastarão da verdade, por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, como nós já temos tantos obstáculos à pregação da palavra de Deus, nós, como servos de Deus e semeadores desta última hora, devemos ter a preocupação de semear a verdade genuína, porque já tem muita gente para falar besteira por aí. Tópico 3.3, vencendo as dificuldades da semeadura. O semeador deve ser persistente e operante. E Salomão diz que quem observa o vento nunca semeará e que quem olha as nuvens nunca colherá. Aqui Salomão está falando que as pessoas que estão muito presas e adstritas às dificuldades do clima e do campo, essas pessoas não prosperarão nem no plantio e nem na colheita. O que significa isso é que nós não podemos encontrar desculpas para não evangelizar as pessoas, né? E mesmo que muitas pessoas rejeitem a nossa mensagem, Deus sempre terá um coração disposto em que aquela semente cairá, brotará e aquela pessoa será salva e remida pelo sangue de Jesus, dando bom testemunho, né? E nós sabemos aqui que a chance do sucesso do semeador foi bem pequena, né? E embora o terreno tivesse 4 classes de solo, apenas um único solo a semente prosperou. Então, nós temos que semear bastante a palavra de Deus, não preocupando se as pessoas vão ou não ter interesse em nossa mensagem. A nossa preocupação é lançar a mensagem do Evangelho. Aqui na conclusão, muitos dizem que não gostam de evangelizar porque está cada vez mais difícil as pessoas aceitarem a Cristo, mas nesta lição nós notamos que o semeador estava comprometido com a semente e não com o terreno, pois na urgência de sua missão ele não teve a preocupação de dar um tratamento mais adequado ao solo, mas de espalhar as sementes. E Paulo nos mostra que ele tinha a preocupação de evangelizar. Ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, né? Portanto, nós devemos ir ao mundo e anunciar a mensagem do reino de Deus, independentemente das dificuldades que se nos são apresentadas, e alcançar o maior resultado possível, qual seja a salvação de várias pessoas, porque negligenciar esta ordem é negar a vontade do próprio Deus. E nós temos que sim estar comprometidos com o evangelismo, pregar às pessoas e ensinar a palavra de Deus aos seus corações. Aqui nós temos um questionário ao final da nossa lição e aqui diz no questionário 1 o que representa a semente lançada pelo semeador na parábola, por que algumas sementes não conseguiram frutificar, qual é a principal diferença entre o solo pedregoso, espinhoso e a terra boa, e o que Jesus quis ensinar sobre a importância de ouvir e entender a palavra de Deus. Ao final da sua aula, meu amado professor, use este questionário, converse com seus alunos se der tempo, para que eles entendam a importância desta mensagem. Então, acredito que nós já alcançamos o objetivo. Isso aqui foi apenas um pequeno subsídio para que você possa dar a sua aula. Espero que você pesquise mais e que você tenha uma excelente aula aí falando da parábola do semeador. A paz do Senhor e que haja sucesso na sua ministração. Deus abençoe. Muito obrigado.